Boas pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Café Sem Açúcar. Eu sou o Filipe. Sou o Ruben. Sou o João. E eu sou o Guilherme. Café Sem Açúcar, queres explicar porquê, Ruben? Assim, o café sem açúcar não é nada de especial, não esperem assim uma explicação muito elaborada. Isto foi basicamente, nós somos da mesma turma, tomamos café perto da universidade, ou seja, o café é algo que nos une. E sendo que sempre tomamos café com açúcar, ultimamente eu tomei a decisão, ou a iniciativa de começar a persuadir os meus amigos para tomar sem açúcar, pois eu tinha tomado essa decisão. Foi algo que foi bem recepcionado por eles. Começámos a tomar sem açúcar, não incluindo o Guilherme, pois o Guilherme já tomava sem açúcar, mas nunca tinha manifestado. Por isso, pronto, basicamente escolhemos isso porque o café é algo que nos une e pronto, tomámos uma decisão há pouco tempo que é benéfica para todos e pronto. E foi algo que foi bem recepcionado pelo pessoal. É esta a simples explicação do nosso nome. Exato. Nosso cafezinho unir-nos. Qual vai ser o objetivo deste podcast? Nós basicamente queremos que isto seja uma extensão das nossas conversas de café, falar sobre os temas que aparecerem e que nós achamos pertinentes, que pode ir de tudo. Pode ir desde uma simples conversa de amigos sobre os nossos problemas de dia a dia até coisas mais importantes da sociedade. O importante é ser uma conversa descontraída. E para começarmos este projeto, nada mais atual do que falar sobre o coronavírus, que é na verdade o que nos está a obrigar a fazer este projeto a partir de casa. Isto supostamente iam ser gravações em estúdio, mas pronto, devido às limitações atuais é assim. É qualidade, para já. Exato. Desculpa pela qualidade, mas é o possível. Olha, queria começar a perguntar como é que isto está a afetar as vossas vidas. Sem dúvida... Força, começa João. Começa já. Sem dúvida que estou a ficar mais gordo. Ou mais magro. Isto não poder sair de casa é chato. Ainda por cima tive doente há pouco. Ainda é mais chato. Mas não foi com coronavírus. Não. O teste deu... É importante referires, mano. É importante referires. Eu fiz o teste. Eu fiz o teste, deu negativo, por isso é positivo. Pois é, ele é aqui uma pessoa rara. Deve ser a única pessoa aqui que fez o teste. Eu não fiz, pelo menos. Eu fiz. Não, também não fiz. A cena é assim. João, o que é que viste lá no hospital em relação ao Covid? Muitos velhos a morrer. Já chegaram mortos. Chegaram mesmo. E até tive a confirmação que 2 que foram domingo para lá, quando eu estive lá, morreram. Estás a falar a sério? Estou a falar mesmo a sério. Okay. Não, isto é complicado falar destes assuntos, mas é mesmo assim, não é? É uma realidade que muitos de nós, até para além de estarmos a temer esta atualidade, não temos noção do que realmente se passa nas paredes dos hospitais. Mas eu acho que me assustei mais foi eu estar misturado com o pessoal, que muitos tinham corona, e eu não tinha, e ter que estar lá, ainda por cima estava doente, já estava com o sistema imunitário em baixo, e está tudo lá junto, isso é horrível. Sim, eu ainda hoje por acaso pensei nisso, o teu teste deu negativo, mas até que ponto é que não terás infectado depois de teres feito o teste, não é? E pior do que isso é que muitas vezes dá negativo à primeira. Exato. E depois dá negativo. Ou seja, não quer 100% fiável o teste. Mas também já ouvi dizer, e até acho que foi um caso desses foi com o Jorge Jesus, que o primeiro deu positivo e o segundo não. Sim, também há casos, lá está. Olha, o Gordo, por exemplo, já contraiu o vírus e está aqui como se nada fosse. Exato. Muito provavelmente pode estar a infectar a família e nem sabe. Isso é uma coisa... Enquanto eles estiverem bem, eu estou bem, não é? Não é tanto a nós que isto nos afeta, a verdade é essa. E vice-versa, exatamente. Por isso, malta, cuidado, porque não temos que ter cuidado só connosco. Nós podemos contrair e contrair muitos outros. Exato. Guilherme, tens algo a dizer quanto a isso ou quê? A contrair os outros? Não, mano, quanto ao coronavírus, estamos a falar de uma maneira geral. Não te sintas privado de falar de nada. Estás à vontade. Quando ele tiver algo a dizer, ele diz. Eu meto o dedo no ar e vocês passam a palavra. Mas ainda sobre o que eu estava a perguntar, é óbvio que isto nos afeta a todos de uma maneira geral, que é o facto de não estamos a levar as nossas vidas normais, não é? Não estamos a ir para a faculdade, não estamos a ter aulas, não estamos com os nossos amigos, com as nossas namoradas, não saímos de casa, essas coisas normais. Mas em termos específicos a cada um, como é que isto vos está a afetar mais mentalmente ou psicologicamente? Já sentem alguns efeitos negativos ou têm algumas preocupações nesse aspecto? É assim, posso responder eu? Pode. Para começar, acho que isto é algo geral para nós os quatro, sim, de maneiras diferentes, mas ao mesmo tempo pelas mesmas razões, não é?
o coronavírus no fundo chegou numa altura que para nós era um bocado uma altura crucial, que estamos no último ano da universidade, ou seja, no nosso curso compete-nos a nós estar a estudar e estar a estagiar ao mesmo tempo. Até que eu, no meu caso, já tinha começado a estagiar e fui dispensado por causa do coronavírus, que é algo que condiciona bastante, visto que nós temos prazos a cumprir e trabalhos a fazer, não é? Posterior a isso, as aulas também, mesmo sendo feitas assim por videochamada, é algo que dá, mas não é igual, não tem nada a ver. E quanto mais, é algo que tem muito mais déficit de atenção. Nós não conseguimos estar tão atentos às aulas, por mais que queiramos, nunca vai ser tão versátil, nunca vai ser uma aula tão... A aula presencial é sempre a melhor, na minha opinião. Quanto ao resto, acho que isto é uma... passa a pôr-nos a vida um bocado monótona, até nos sentimos um bocado sedentários, sentimos quase a obrigação de fazer um desporto. E, no entanto, mesmo que queiramos, chegamos a um ponto que nem que queiramos conseguimos, não é? Nós estamos muito privados. Nós, hoje em dia, mesmo para sair à rua, claro que há estes tais facilitismos do Estado a dizer que podemos ir passear ao cão, podemos ir fazer exercício, mas volta e meia, se aparecer a polícia, já tive casos desses com amigos e eles vão-nos dizer para ir para casa. Até já aconteceu com a minha irmã, estava a dar uma volta num parque perto de casa e, no entanto, a GNR passou e sensibilizou-se a dizer, olha, assim, logo que possa dirigir-se para casa. E, no entanto, estava a fazer algo que supostamente é permitido. E vamos falar sobre isto que eu vou dizer, ainda vamos falar sobre noutras vertentes, mas vai mesmo haver uma vida antes e depois do coronavírus, porque eu acho que isto vai servir também para... Até pode ser mesmo humanidade, na minha opinião, humanidade Sim, antes e depois do corona. Em diversas áreas, mas, por exemplo, dentro disto que estamos a falar, eu acho que isto nos está a ensinar e a fazer-nos dar bastante valor a coisas que estávamos como garantidas. O simples facto de, lá está, podermos estar na rua sem estar a olhar, porque nota-se que até há por exemplo, se formos fazer as compras ou assim, nota-se que há um ambiente assim um bocado tenso na rua, as pessoas não... Muito cringe, mano, as pessoas não querem estar perto umas das outras, parece que desconfiam todas, parece que estão... mas não há como levar a mal. Sim, claro, assim, são os sinais desta pandemia onde estamos a viver, mas de facto é muito estranho porque não é algo inédito haver uma pandemia ou haver uma doença que está a espalhar pelo mundo, e até já houve doenças que fizeram mais vítimas e foram mais graves que estas, mas neste mundo moderno e pelo menos onde nós estamos a viver, no nosso tempo de vida, isto é uma coisa inédita. Eu não me lembro de não ter Exato, eu acho que o problema maior é mesmo a facilidade de propagação. Esse é que é o problema. É muito fácil mesmo. Tipo, uma pessoa que esteja infectada pode espalhar logo por 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo ou mais. E não passa só pela pessoa estar lá, não é? Uma pessoa vai ao multibanco, levanta dinheiro, mete o PIN, depois tu vais lá levantar dinheiro, metes o PIN e pronto, e podes ficar com ele, estás a ver? Exatamente. Olha, isso volta e meia levas a mão vais coçar o olho ou caraça, já é suficiente. Olha, isso leva-me até outra questão, que é como os diversos países estão a lidar com esta situação. O que é que vocês acham em relação aos países que estão a apostar mais na imunidade de grupo em vez da isolação social? Ou seja, os países que estão a apostar nas pessoas andarem na rua na mesma para serem expostas ao vírus e assim criarem anticorpos e imunidade. Ok, deixa-me só começar essa, porque o Reino Unido tentou isso, no início logo. E obviamente não funcionou bem com eles. Mas no outro dia, as notícias, não sei se me lembro, acho que foi a Suécia. Sim, a Suécia também está com essa. A Suécia está a fazer isso, está a permitir as pessoas saírem, não há problema. E até agora, pelo menos até agora, os números não estão baixos, tem 100 e tal mortos, X também, acho que eram 3.000 infectados, mas não está a ser um agravamento que teve o Reino Unido, por exemplo. 4.000? Estão nos 4.028. 4.028. Tem aqui os dados atualizados. E os mortos, consegues ver? Tem 146 e tem 16 recuperados. Se pensares bem, para o que estão a fazer, não estão a fazer quarentena. Exato. Claro, isto também é um bocado próprio de certas comunidades, porque sabes que no fundo os latinos são mais de contacto, estás a ver? Opa, não sei se isso diferencia, mas algum peso terá, não é? Também pode ter a ver, mas também a verdade é que isto é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, sempre que ando a pesquisar ou a ler notícias sobre este assunto, é que até que ponto é que podemos confiar nos dados que temos? Porque, por exemplo, em Portugal, vamos mesmo falar do nosso país, nós neste momento estamos com 6.000 casos, 7.000, não tenho certeza. 6.408.
Exato. Pronto. E é assim, é óbvio que temos mais. E todos os países têm mais casos do que aqueles que são reportados, porque não se testa toda a gente, pelo menos para já isso é impossível. Por isso é óbvio que há casos que não se sabem. Mas pá, para mim a questão é mesmo essa, até que ponto é que podemos confiar em números e avaliar a situação de um país com os números que temos. São os números que temos, é a informação que temos, mas não sei, tirar conclusões para já acerca de estratégias, quando isto está a acontecer há tão pouco tempo, a verdade é essa. Foi conhecida em dezembro na China, mas aqui na Europa começou há menos tempo e lá está, ainda é muito cedo para tirar conclusões. Mas, Exato. Eu já tive uma conversa com amigos, por acaso, quanto a este tipo de temas. Percebes? Tipo, não estou a falar de coronavírus em concreto. Não estou só a falar simplesmente destes acontecimentos que são gerais, não é? Uma pessoa parece que tem sempre tendência a tentar formar certas teorias que façam sentido ou que vão encontrar lógica. Mas eu, por exemplo, gosto de pensar nelas e gosto de tirar as minhas conclusões, mas nunca tiro uma conclusão concreta, porque é mesmo por esse conceito, é mesmo por eu não saber que não tenho acesso à verdade absoluta, como muita gente não tem e muitos poucos devem ter. pois é, Ou seja, mesmo falando da origem do vírus, é a opinião comum e a conclusão global é que surgiu na China, nos mercados úmidos e através da compra e do consumo de animais. Mas, por exemplo, eu também já vi várias notícias até de jornais com algum valor e respeitados e conceituados que atribuem uma possível origem, por exemplo, a conflitos políticos e entre várias nações, seja, por exemplo, a ter surgido no Irão a partir de um ataque biológico por parte dos Estados Unidos. Mas isso, depois vem as teorias de Pois, conspiração todas. depois temos todas estas teorias da conspiração que nunca surgem. mais acabam. Sim, eu pessoalmente tenho sempre dificuldade em acreditar nessas teorias. Eu gosto de pensar. É tal coisa. Exatamente, é tal coisa. Eu gosto de pensar para estar no fundo naquele estado, é assim, seja o que acontecer, no fundo já tenho uma ideia que isto poderia acontecer, ou que poderia ser esta a verdade. Sim, eu não rejeito nenhuma opção. Tu se te apegares, por exemplo, à teoria que isto nasceu na China porque eles querem reduzir a população, que eles têm excesso, não sei o que, isto foi uma metodologia sem recorrer a guerras ou o que for. Opa, isso pode ir minimamente de encontro a uma lógica, mas essa lógica é muito pouco estruturada, estás a ver? Eu acho que uma pessoa tem que pensar sempre muito mais além disso. E claro. Se calhar até nem vale a pena estar a aprofundar, porque tu nunca vais saber, não vale a pena. E atenção, mesmo que vás por essa lógica e que se tente fazer algum sentido disso, por exemplo, em 2001 ou 2002, penso eu, a China já teve um surto de um vírus da mesma família, do corona, do SARS, que não afetou, ou se houve casos fora da China, foram poucos. Aquilo teve o seu epicentro na China. Isso lá está, isso é porque o corona é tão específico, porque a facilidade de propagação é muito mais elevada do que o SARS, por exemplo. Sim, onde eu quero chegar com isto é que, sendo um vírus da mesma família, da mesma. Lá está, do mesmo tipo de vírus. Sim, assumir logo que é uma maneira da China tentar controlar o mundo em termos económicos ou tentar descer populações, acho que é uma conclusão muito precipitada. Claro. Mas ao mesmo tempo vai para a caixa das expectativas, não é? Na minha opinião, estás a ver? Tipo, acho que é algo que convém ter sempre na mesma em conta, não ser fiel a 100% a essa ideia, mas é algo que, no fundo, se vier daqui a uns anos até, por exemplo, tipo, vir uma notícia a testemunhar em prol disso, será algo que tu não vais olhar de género, ui, não acredito. Não, será algo que era o que eu estava a dizer. Era uma das possibilidades. Era o que eu estava a dizer, eu não rejeito nenhuma possibilidade, mas prefiro cingir-me e criar a minha opinião aos factos, àquilo que é facto, àquilo que é conhecido e ao que se sabe verdadeiramente. Aquilo que temos acesso. Não é só isso, mano. Eu acho que muitas vezes tu procurares tipo uma teoria da conspiração, tu estás a procurar, neste caso, por exemplo, supostamente veio a partir de um animal, não é? Ou seja, é uma coisa natural, é uma coisa que nós não controlamos. Quando tu procuras e desculpa interromper, é uma coisa rara descobrir que é uma cena feita pelo ser humano, muitas vezes estás a tentar procurar tipo uma certa ordem onde não há. A verdade é que agora pode surgir uma doença de forma natural na natureza
que nos mata a todos sem hipótese, estás a ver? Sim, e Sim, Se vai calhar sempre, não há assim vai, tanta ordem, estás e a vai ver? sempre haver gente a assumir que é um plano, é um Força plano maior, engendrado por uma entidade superior, pelos Illuminati, os por alguma. iluminar. Exato. Mas está, costuma ser muito raro a propagação de doenças de animais para humanos, porque muitas vezes não dá simplesmente. Exatamente. Isso é que é tão estranho. Grandes espécies, não é? Sim, costuma ser de espécies. Tipo, tem uma ser humana pelos seus, por exemplo, não está confirmado aquele caso do gato que apareceu com o corona. Tipo, simplesmente acho que foi uma fake news que apareceu aí, porque não está nada confirmado, não fizeram testes ao gato, nada disso. Mas Mas tu não explica consegues. lá isso, que eu não Sim, vi isso. eu vi uma notícia a dizer que depois explicava que não foram feitos testes nenhuns pelo observador, se não me engano. Ah, mas o que eu estava a dizer, tu não consegues passar o corona a animais domésticos, por exemplo. Eles não conseguem contrair o vírus. Sim, Por e isso é também que é os... muito. Exato, que E era também algo que foi algo que provocou muitos abandonos. Que houve Sim, muita gente que estava a abandonar os e animais não está nada domésticos com... confirmado, nada testado, por isso. Isso é só as pessoas. Lá está, o medo das pessoas. Exato. Exatamente. É uma inconsciência, não é? E Mas agora, falando. também queria fazer aqui uma pergunta. Dizes, Posso? claro. Diz? Queria fazer aqui uma pergunta, mais uma opinião, tipo, o que é que vocês acham quanto a isso? Tendo em conta que, neste momento, onde surgiu, não é? O que dizem, não é? O surto, na China, tiveram 81 mil casos, 520 até ao momento, e tiveram 3.300 mortos. Pronto. Sim. E eu queria vos perguntar o que é que vocês acham das declarações de Donald Trump, estabelecendo um parâmetro de comparação entre os Estados Unidos e a China, sendo que a China tem muita mais população que os Estados Unidos. Mas pronto, tendo em conta que eles têm 3.305 mortos até o momento, a China, os Estados Unidos, o Donald Trump fez uma revelação a dizer que se morressem entre 100 mil a 200 mil americanos durante esta pandemia, que era sinal que eles tinham feito um bom trabalho. Pronto. Vocês acham que isto há aqui alguma lógica? Tipo, como é que ele se está à espera de números tão agressivos que nenhum país, mesmo, por exemplo, o país que tem mais mortes neste momento, se não me engano, é a Itália, que tem 11.660 mortos. Como é que o Donald Trump estima assim um número tão absurdo, tendo em conta o resto dos países? Qual é que é o número? Desculpa lá, qual é que é? Ou da Itália? Não, o que o Trump disse. O Trump disse que se houverem entre 100 mil a 200 mil mortos americanos, que é sinal que eles fizeram um bom trabalho de combate, basicamente. É assim, eu acho que nós temos de ter algumas coisas em conta. Que é, primeiro, os Estados Unidos são um país gigante. Por exemplo, nós não podemos comparar os Estados Unidos a um país europeu. Se nós compararmos os Estados Unidos à Europa, tem que ser literalmente à Europa, como um todo. Mas a questão é essa, neste momento, a nível global, temos cerca de 40 mil mortes, juntando os países todos. É assim, assumir que seria uma vitória só ter esses 100 mil ou 200 mil mortes, parece-me um bocado, não sei, parece-me um bocado inconsciente, porque eu consigo perceber de um lado o que ele quer dizer, porque num país daquela dimensão é fácil haver uma propagação em massa e depois há muitos habitantes nos Estados Unidos que estão em grupos de risco, porque pronto, também são muitos e essa percentagem aumenta. Mas 100 a 200 mil mortes só num país não me parece algo um positivo. absurdo. Pois, E um país que no fundo tem muitas... eles têm muitos recursos de combate, mesmo que eles tenham começado tarde, é algo que eles conseguem combater. Desculpa, os Estados Unidos, por exemplo, em termos de sistema de saúde, não tem o que quase a Europa toda tem, que é o sistema de saúde de graça. Exatamente. Graça, como quem diz, tu pagas, mas pronto, eu, por exemplo, fui ao hospital, tive a consulta, tirei o raio-x, tirei análises, tirei o teste de corona, não paguei nada, sou isento, não pago nada. Sim. Tu agora vais aos Estados Unidos, chegas lá, mesmo que sejas novo, estás a morrer, não tens dinheiro, acabou. Não há nada a fazer. E comparar estas coisas entre países é sempre muito difícil porque exato, mano. Eu também não gosto muito de estabelecer. Eu também não gosto muito de estabelecer essa comparação. Isto é só uma curiosidade, porquê? Sim. Porque tu, se fores, tipo, no fundo a pandemia é a mesma, não é? Independentemente da forma de combate, ela pá,
ela propaga-se da mesma maneira, não é? Tipo, tu nunca consegues combater a 100%, pelo menos muito dificilmente, senão já alguém o teria feito, claro? Claro, claro. Pronto. E vendo Opa, aqui os dados, por exemplo, sendo que a população da China é igual a 1,386 bilhões de Mas eu pessoas, desconfio desses dados, tipo, desculpa, eu desconfio desses dados. em Eu que acho que a sentido? Que China dados? omitiu, acho que a China omitiu. Teve muitos Os mais dados do infectados. corona. Sim, Pois, sim, é que... tem que ter muito mais infectados. Sim, era aí que eu ia chegar, porque a questão da China, hum, estamos a falar de um regime um bocado opressivo. Não é uma democracia como aqui temos. Por exemplo, é isso que permite também que, em termos de medidas de ação contra o vírus, eles sejam mais eficazes. Porque, por exemplo, o que aconteceu na China, de toda a gente ficar em casa e ficar mesmo em casa e respeitar-se isso, também se deve um bocado ao medo, Do sistema. ao medo e ao respeito pelo sistema instituído. Por exemplo, é por isso que aqui em Portugal as medidas para já não são tão rígidas, mas de facto nós não temos não faz parte de nós, nem do nosso sistema político, nem da nossa cultura, e Exato. instituir medidas tão rígidas e aplicá-las da mesma maneira que nesse país. No caso da China, isso é positivo para esses casos, para muitos outros é mau. Mas tem muito a ver com isso, e depois temos de ter em conta que a China tem recursos médicos muito avançados. Eles neste momento têm 81 mil casos e têm. Mas mesmo aquelas situações, de, por exemplo, aquele hotel que ruiu, que estava cheio de pessoas infectadas lá, por exemplo, são acontecimentos que são abafados, mas aconteceram, supostamente, não é? Porque eu ouvi por, acho que até foi no JN na altura, ouvi não, neste caso li, mas são sites fidedignos, não é? Sim, é assim, se há uma coisa que E nós esses aprendemos no nosso acontecimentos, curso, se há uma coisa que nós aprendemos no nosso curso é não confiar a 100% no que lemos, por muito segura que seja a fonte, não é? Sim. Mas, olhar e lá até está, no- não. e quando estamos a referir a um país como a China, isso torna-se ainda mais verdadeiro. Não conseguimos mesmo ter a certeza sobre o que estamos a ler e sobre o que estamos a ser informados. Não, mas isso das fake news ainda por cima com esta cena do corona é preciso ter cuidado, porque no outro dia foi na TV isso. Vocês não viram, eles mostraram imagens de Londres. Sim. A suposta confusão, tipo mesmo em Londres, as pessoas a revoltar-se. Sim, Pá, mas, assim, e a quantidade de áudios que há no WhatsApp a circular mas isso, do mas eu isso, acho que esse ainda é o pior, esse ainda é o pior. Sim. Fazem passar-se por médicos e estar ali a falar mesmo, é que isso só que é tal coisa. Nós, no fundo, ao falar que temos em consideração que o ambiente dos hospitais não é bem revelado cá para fora, eles não podem revelar. também, exatamente, mas também temos que ter em conta que esses áudios então também podem ir de encontro a essa nossa desconfiança, estás a ver? Claro. Essas revelações também pode ser um leak. Mas faz-me sempre confusão, porque eles é tipo, o meu primo é médico, ou a minha irmã, ou amigo do meu amigo. Começa sempre o maior problema que eu vejo, seja nesses áudios, seja nos posts no Facebook a falar sobre o vírus e sobre como tratá-lo e as prevenções a ter. Mais do que nunca, neste assunto é importante seguir as recomendações oficiais, porque, por exemplo, há umas semanas começaram a circular imensos posts em que diziam, por exemplo, entre vários pontos, um dos pontos era tenta apanhar sol porque o vírus não sobrevive a uma temperatura maior do que 26 ou 27 graus. Eu vi. Opa, a nossa temperatura normal é ali à volta dos 36, 35 graus. Exatamente. Então supostamente nenhum de nós devia ter o vírus. Opa, não sei, é preciso ter cuidado em alturas como esta. Não, é seguir, eu acho que é seguir mesmo as regras básicas, ou as recomendações neste caso, não é? E não ter. Acabam por ser regras também, devemos seguir como regras, porque é algo que realmente faz a diferença. Se todos nós seguirmos essas recomendações, acabamos por reduzir bastante a propagação deste vírus. Claro. Não é só isso, para além das regras, o pessoal também tem de ter, não é, a consciência de usar o senso comum, não é? Por exemplo, tu podes ir passear o cão. Aquela publicação, se calhar vocês até viram no Facebook, não sei se não. Tipo, o senhor Manela levanta-se, vai buscar pão porque pode, e vai passear o cão porque pode, e não sei o quê. Lá está, tipo, poder pode, mas não é. Há que ter olho para as coisas e pensar no que se está a fazer. Estas últimas 2 semanas devem ter sido as semanas
Quando os cães foram mais passear. Onde os cães foram mais passeados, onde mais pessoas começaram a praticar desporto, de repente toda a gente quer... Ui, Era isso que eu queria dizer. De É que de repente está repente- toda a gente a praticar desporto. Exato, toda a gente agora quer correr. E eu acho muito bem que queiram casa, correr e queiram fazer exercício. Eu acho muito bem que queiram ter um estilo Mas acho que, estilo- exatamente, eu acho que devemos olhar para isso como um olhar positivo, mas está a motivar essas rotinas mais saudáveis Não, até é bom, amigo. sim, isso sim. Eu acho Em bem casa, que, sim. eu acho em bem que as casa- pessoas queiram mudar o seu estilo Casa, de vida. sim, claro. Pois, o Mas, problema mano, é esse. mas O no problema é que há fundo, se muita é gente... permitido. Não, mas o problema é que há muita gente que está a começar a sair de casa com esse pretexto de, pá, como é para fazer desporto posso, e se calhar nunca o tinham feito antes. E o problema é que são pessoas que estão a sair de casa para algo que não é estritamente necessário e que em condições normais nem sequer o iriam fazer. E estão assim a aumentar a Claramente. aglomeração de pessoas. Claramente, olha, eu estou a falar e eu não o fiz, mas, por exemplo, eu sei perfeitamente que se for controlado, mas, tipo, também depende sempre da zona em que tu moras, mas se uma pessoa nunca o fez, mas pronto, lá, mano, porque isto pode partir de várias razões, tipo, pode ser um bocado por eles se sentirem privados, fazer o que quer que seja e sair, estarem naquela, tipo, eu quero é sair, se este é um bom pretexto para sair, vou sair. Eles podem pensar assim, mas ao mesmo tempo também podem pensar de género, ora bem, eu tenho 50 e tal anos e tal, tipo, ainda estou bom para umas corridas e o meu sistema imunitário está, opá, estou a temer que esteja um bocado em baixo, estás a ver? Tipo, opá, não faz mal nenhum começar a comer agora, já que estou em mais tempo por casa, começar a cuidar mais um bocado da alimentação e quem sabe dar umas corridinhas, tipo, opá, para mim já é uma justificação plausível, estás a ver? Não olho para isso com um olhar vazio, já não é só porque pode ou é só porque só pode fazer isto que vai, estás a ver? Tipo, não, as pessoas Sim, podem pensar de uma maneira mais, eu acho, sei lá, eu- estruturada, não é? eu acho que é perfeitamente plausível e até uma boa justificação para mudares a tua vida. O problema é que pelo menos eu acredito que haja muita gente a fazer isso como, pá, é normal, todos nós queremos sair de casa. É horrível estar em casa e estar fechado em casa. Mas o problema é que estamos todos a fazer esse esforço coletivo para não estarmos juntos, para não passarmos por pessoas, para não... Lá está, é um esforço comunitário. E ver pessoas a fazer isso com o pretexto de, olha, isto é uma oportunidade para sair de casa, Pois. percebes? É que não é por agora Exato, estares mas não se pode pensar de uma maneira geral, mano, porque olha, por Sim, exemplo, claro. muitas pessoas que tu se calhar não viste na rua durante muito tempo, uma afluência frequente no ginásio, por exemplo. Claro, E claro. agora com os ginásios fechados é a única maneira de substituir, porque ou moram num apartamento ou não têm terreno em volta de sua casa para fazer o que quer que seja, estás a ver? Sim, mas acho que, não sei, eu acho que também é um bocado uma questão de dar o exemplo. E posso dar até o Exato, mas não estou a exemplo. invalidar, mas eu não estou a invalidar o que tu estás a dizer, porque é óbvio Sim, que, sim. e é certo que há muita gente a pensar assim, não é? Simplesmente negligenciar e saber, ora bem, eu sei que não posso fazer isto, mas se eu for correr, já é uma justificação que posso dar. Sim. Pronto, opa. Outro Mas dia. porque eu posso dar o exemplo de, como vocês sabem, faço bodyboard e estou em grupos de Facebook que têm a ver com surf, bodyboard, seja o que for. E nos últimos tempos começou a haver uma discussão muito grande nesses grupos porque, como vocês sabem, já há algumas semanas as praias foram interditas. Seja para todo tipo de atividades. E nem o surf, nem o bodyboard, as atividades de lazer náuticas foram todas proibidas também. Com o objetivo de, lá está, de evitar esses ajuntamentos de pessoas. E há pessoal que desrespeita isso e se calhar tenta ir para praias mais escondidas para poderem surfar sem serem apanhados. E a questão é, de facto, se tu fores surfar sozinho para uma praia, tu não estás a correr risco nenhum nem pôr ninguém em risco. Mas é uma questão de exemplo, porque se toda a gente pensar assim e toda a gente começar a ir surfar... Exatamente, Sempre exatamente. coisa, É exatamente pelo mesmo conceito. Vai tudo. É esse o conceito, opá, se não se pode, não se pode, tipo, porque se toda a gente pensar como ele a tentar ir para uma praia isolada, essa praia já deixa de ser isolada, tipo, já vai estar lá muita gente, estás a ver? Tipo, Isto não tem nada a ver essa lógica. E é uma questão de não ser egoísta, no fundo, é de pensarmos como é pensarmos para o bem comum e não para o nosso bem. Exatamente. Pronto, é um bocado por aí. E ainda Um falando problema sobre... próprio e não só é um problema nacional como internacional, porque é verdade, é um Claro. problema mundial até, tipo, Sim, é uma pandemia, lá está. a afetar a gente, tipo, tem que começar a encarar isso dessa forma, tipo, não podemos continuar a pensar que opá, isto aqui está a condicionar a minha vida, tipo, não é só a tua vida, deixa de pensar assim, porque isto está a afetar toda a Claro. gente, toda a gente à sua maneira. Claro que uns, por exemplo, aqueles que têm a oportunidade de estar a trabalhar a partir de casa, tipo, por exemplo, é o exemplo da minha mãe até, tipo, é uma boa facilidade. E opa, é algo de se valorizar, porque há muita gente que realmente está em casa e se calhar até já perdeu o emprego. Sim, E se calhar essa gente, essas pessoas que tinham muito mais motivos para se calhar andar aí à procura de emprego,
porque precisa para pagar contas ou o que for, os problemas de cada um, estás a ver? Se calhar essas pessoas que precisam mesmo até estão a fazer um esforço para estar em casa, enquanto que há outras pessoas que têm todas as razões e mais algumas e todas as possibilidades para ficar em casa e não ficam. Sim, isto cria uma data de problemas. Por exemplo, eu tenho um pai de uma pessoa que eu conheço, que é obrigado a ir trabalhar, a continuar a ir trabalhar presencialmente. Vai embora. E é uma pessoa que, à partida, tem alguns problemas pronto, que podem pô-lo num grupo de risco associado ao vírus. E é muito chato para uma pessoa dessas que se calhar dava valor a estar em casa, não por não ter que trabalhar, mas até por se calhar por um bocado de necessidade de proteção, ter que ir para o seu posto de trabalho na mesma. E isso é uma boa maneira de pôr as coisas em perspectiva para quem não está a tomar as devidas precauções. Porque, Claro. por exemplo, agora cada vez menos, mas já há umas semanas, antes de termos medidas tão rígidas, havia muita gente a ir na mesma aos cafés, estar com os amigos, a ir para as planadas, a combinar coisas. E isso é uma boa maneira de pensar que, ok, tu estás a fazer isso e estás a pôr-te a ti e aos outros em risco e a contribuir para que isto se propague mais, quando há pessoas que são obrigadas a ir trabalhar e tudo o que queriam era estar em casa para se proteger a si e aos seus. Exato. Pronto, eu Mas acho que é isso uma depois não consegues mudar. Eu acho que ou das duas uma, ou isto vai diminuir assim, deixando nós estarmos à vontade e vai haver muita gente a pensar da nossa maneira e a ter calma e ficar em casa, ou vai ter que ser quarentena obrigatória. E esquece, ou ficas em casa ou tens multa ou vais preso. Como muitos países já adotaram essa situação. E nós já estamos mais ou menos nesse regime também. Tu agora só podes Estamos, sair. só não podemos acabar com a produção porque isto ainda assim vai ser uma crise económica surreal e opa, Sim. claro que a saúde das pessoas está em primeiro lugar, mas também é Isto lá complicado está, é o que porque estamos a vai dizer, ter vai haver repercussões humanidade muito antes e depois. graves. Vai haver uma humanidade antes e depois. Mas não, olha, eu estive a pensar isto no outro dia, pessoal. Não tem nada a ver com o que estamos a falar. Mas ora bem, isto aqui pode ter sido uma grande jogada do TikTok. Porque foda-se. Não, acompanhe-me aqui. Eu, desde que o Corona se instalou no mundo, o pessoal só faz TikToks. Eu já não instalo aquilo. Eu já não instalo aquilo. Mas olha que a plataforma Zoom também foi algo que nasceu assim do nada, como é? Exato. Opa, eu acho E muitas. que já se usava Está por tudo. empresas e isso, mas de facto Usou eu nunca muitas tinha. empresas e por Sim, acaso já Mas tinha foi ouvido um bom. falar mas eu nunca tinha para. ouvido falar disto, ou seja, sei que existia, mas antes não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar disto Eu antes disto sou há pouco começar. tempo por causa de um. Pode-se fazer, eles também fazem muitas vezes. É utilizada, lá está, por empresas e para cursos online. Mas isto do TikTok, pá, é ridículo, pessoal. Eu acho que É ridículo, mas eu já vi cada vídeo que eu não, há vejo. vídeos engraçados, atenção, mas isso aí é o Oh, nicho do mercado. Porque tu tens muitos vídeos que tu perdes mais. Oi, tu perdes o teu intelecto todo a ouvir aquilo e a ver. Opa, Verdade. eu acho que o TikTok é uma pandemia dentro da pandemia. Mano, é um cancro dentro da pandemia. Eu acho que isto pessoal. aqui foi feito para acabar com o Habib Tony Ferguson. Não é o gordo. Exato. Quinta vez ia ser a melhor luta no lightweight de sempre e nada. E para o Vamos ter que Liverpool esperar mais um ser bocadinho. campeão inglês. Eu vou apanhar o corona, caguei para esta merda. Olha, e ainda antes de acabarmos, só ainda dentro do assunto do corona, queria-vos também fazer uma pergunta que é como é que vocês veem, qual é a vossa opinião em relação à China e mais concretamente ao povo chinês e como é que vocês veem o preconceito que já havia e que sempre houve para parte dos ocidentais em relação a eles e como é que o coronavírus está a mudar isso, se calhar a acentuar ainda mais esses preconceitos e a criar mais esses preconceitos. Por exemplo, nas primeiras semanas em que o coronavírus chegou a Portugal, eu comecei a ouvir imensa gente a dizer: opá, eu não vou meter os pés numa loja de chineses agora. Não, isso acho que é. Opa, Sim, é normal as é um pessoas exemplo. temerem. É normal as pessoas temerem, não é? Opa, eu vou falar por mim. Eu não tenho discriminação absolutamente nenhuma, até porque eu acho que nunca se deve levar assim as raças a algo extremista, não é? Tipo, nunca deves diferenciar ninguém pelo seu tom de pele ou pela sua estrutura ou pelo que for. Mas
Mas pronto, tipo, percebo às vezes o receio de algumas pessoas que se calhar nem estão muito informadas, porque isso às vezes até também é por um bocado de falta de E informação, estás a ver? Porque, e era aí que eu por ia chegar. exemplo, eu acho que as pessoas se soubessem como é que o vírus se propaga e quanto tempo é que dura nos objetos e tudo, tipo, se soubesse tipo, uma informação mais prévia, estás a ver? Acho que as pessoas não iriam achar tanto assim. E a Mas, ironia mas, é que mas eu acho que também, no fundo, hoje em dia, como nós também sabemos, a comunicação social é muito virada também para o drama. Ou seja, acho que acabam por dar prioridade ao pânico do que é o que propriamente à prevenção, estás a ver? Porque primeiro veio os dados de está a acontecer isto, e isto está assim, e está mesmo muito mal, e graças aí pode chegar a Portugal. Pode chegar a nós vimos, Portugal, como quem diz, não é? exato, Na comunicação social Sim. sei nós assim, mas a da DGS não. essa coisa de instalar o As pânico, nós declarações. vimos muito bem. Que estávamos, pai, dias e dias a contar, literalmente em todos os canais, quando é que ia haver o primeiro caso aqui. Sim, sim. Exatamente. Era quase como uma contagem decrescente para o ano novo. Sei lá, aquilo era Sim. ridículo. Era todos os dias, ainda não temos. Mas Sim, podemos ter. aliás, nós chegámos a ter notícias de última hora que não eram notícias, que era notícia de última hora, ainda não há casos de coronavírus em Portugal. Ainda não há casos, cara, em Portugal. Incrível. Ou seja, não E tens quando informação. havia um caso suspeito, Jesus, quando Exato. alguém dava assim uma tosse como o Johnny em Lisboa, e caso suspeito em Lisboa. Mas o Ruben tocou ali num ponto importante que pelo menos eu acredito nisso, que é qualquer preconceito parte da ignorância, seja preconceito racial, sexual, religioso, seja o que for. Preconceito é quase sinónimo de ignorância, por isso eu também compreendo que quem possa ter essas visões e possa ser algo discriminatório em relação à China ou aos chineses e que isso se acentua agora tem a ver com um preconceito que se calhar até já tinham antes disto, que não deixa de ser negativo, como eu não devia haver. Yeah. E Claro. aí acho que também entramos um bocado na cena que é tipo, o preconceito é mau, não é? Mas pior que o preconceito é o pós-conceito, não é? Que é, por exemplo, tu digamos que, pronto, imagina és racista, não gostas de chineses, tens alguma coisa contra os chineses. Já tinhas, não é? Como estavas a dizer. Sim. E agora, acontece isso, de certa forma, e aqui em Portugal, opa, não digo que seja um tipo racismo, mas o pessoal já tem um bocado aquela cena, fazer piada com os chineses, loja de chineses e tal, e não sei o quê. Já é um E bocado agora discriminatório. verdade. E agora pode criar tipo um pós-conceito, que é o pessoal que já tinha um bocado essa ideia, agora vai reforçá-la no fundo, E aproveita. embora esse reforço não seja lógico, não é? Sim, não É seja estúpido. fundamentado em. Mas Não eu seja acho- Pode fundamentado em. acontecer. Eu acho que isso é um bocado também pelo aglomerado de situações. Tipo, não é só, por exemplo, isto do corona, é muito, por exemplo, eu ainda acho que foi ontem que estive a ver um vídeo que era uma montagem de chineses, de pessoas chinesas à volta do mundo, acho que uma era no Brasil e outra acho que era na Austrália, se não me engano, de pessoas que estavam contaminadas com o coronavírus, a espirrar para a fruta, a cuspir para botões de elevador, estás a ver? Agora Tipo, não. opá, claro que isso é uma coisa que as pessoas, por exemplo, claro que nós, se calhar, ao ver isso, Pausa aí. Sim, continua. claro que nós, por exemplo, nós que se calhar considero que sejamos pessoas mais informadas, não é? Tipo, que estejamos informadas quanto a isso, já tivemos as nossas preocupações e hoje em dia também, não é? Nós nem sempre estivemos informados, mas Claro. hoje em dia, quanto a tudo, em prol de tudo aquilo que já ouvimos na comunicação social e internet e pesquisas e tudo, não olhamos para isso com um olhar de género e os chineses é que estão a lixar isto tudo. Não. Mas é certo que algumas pessoas estão a fazê-lo, estás a ver? E tipo, claro que não é por eles serem chineses que estão a fazê-lo, porque isso poderia ser outra pessoa qualquer, mas eu sei que muita gente que não tem acesso ou que não tenha tão open mind como nós, olhe para isso de uma maneira mais rígida e de género, e são mesmo os chineses que estão a fazer isto, olha para isto, isto é uma jogada e estás a ver? Tipo, quase como se eles fossem contratados para fazer isto, estás a ver? Opa. É assim, É um bocado extremista, mas é o que é. Há muita gente a achar isso. Não é? Por exemplo, gente estúpida tens em todo o lado do mundo, não é? Claro. Por exemplo, essas pessoas que se põem a tossir para alimentos ou para outras pessoas e até, pá, tens isso na China como tens cá em Portugal, como tens em Espanha, em Itália, nos Estados E Unidos. se calhar se não fossem chineses a fazê-lo, se calhar esses vírus nem chegavam aqui a nós. Sim, Se fossem menos. outras pessoas que tivessem na mesma o vírus e tivessem a fazer isso, se calhar se não fossem chineses já não chegava aqui, tipo, já era algo que não...
Opá, pronto, era um maluco qualquer que fez isso. Estás a ver? E acabava por ser abafado e ele lá era punido à sua maneira e pronto. Não sei, eu acho que é sempre um tema delicado, porque depois existem muitas opiniões e podemos sempre tocar em várias vertentes sobre isto, por exemplo, sobre a alimentação que eles têm, o tipo de alimentação que têm e o que se vende e como se vende naqueles mercados. Se bem que isso até pode ser tema para outro episódio, portanto, temos muito para pegar aí. Estamos muito. Mesmo fazer uma menção aqui, porque não para não demorar muito. Mas isto está a fazer muito mal, muita gente a morrer, mas ao mesmo tempo nós vamos morrer menos da poluição ou vai morrer menos pessoas com poluição devido a morrer pessoas com corona. A tudo parar. É uma das situações que tem sido muito, muito falada ultimamente e é algo que realmente está a ser muito benéfico para e a finalmente sustentabilidade. Quero saber da Greta. Onde é que ela está agora? Não está? Opa, o corona fez mais pelo ambiente do que a Greta. Exatamente, até que isso vai de encontro a uma teoria que nós já tínhamos falado anteriormente, que era o facto disto ser uma jogada. No ano passado toda a gente falava que a sustentabilidade e nós tínhamos que fazer isto e reduzir ao plástico e aquilo e aquilo outro. E agora, é basicamente muita gente pensa aqui, e é uma teoria que tem a sua lógica, não é algo que eu vá apoiar, mas é algo que tem a sua lógica. Agora este ano foi do género, ora bem, em 2019 vocês não quiseram saber, este ano peguem uma pandemia, ficam em casa, não poluem. É um bocado assim, no fundo está-se a notar mesmo que está a fazer uma diferença enorme, uma diferença que nunca na vida iria ser feita pelo mundo de cada um. A Greta nunca na vida iria acontecer. Recusava sair à escola, agora tem que ter escola em casa. Olha, foda-se. Se calhar até foi por isso. Sem dúvida, ela agora tem escola em casa. Mas por acaso acho que vai ser bastante interessante ver nas várias áreas como repercussões. Sim, as repercussões e as consequências positivas ou negativas que possam surgir deste vírus. Exatamente. Se calhar vamos sentir mais as negativas a curto prazo, mas ao mesmo tempo a longo prazo vamos sentir as positivas. Sim, eu acho que as duas maiores. Neste caso da sustentabilidade. Eu acho que as duas maiores, lá está, como já falámos em termos económicos, vamos ter problemas muito grandes, não só nós, o país inteiro. Mas lá está, eu acho que por estar toda a gente a sofrer do mesmo e por estar toda a gente vai ter toda a gente problemas económicos, vai sentir menos o peso de cada país. Sim, isso era uma coisa que eu ia referir, porque, por exemplo, por isto ser geral, é diferente, porque se toda a gente estivesse bem, como tivemos há uns anos, e Portugal na crise, tu notas essa diferença. Tu notas que nós estamos mal, os outros estão bem. Mas como vai estar tudo em crise, as políticas vão ser diferentes, ajudas diferentes, vão ser muito mais benevolentes. É diferente. Não sei, acho que temos que esperar para ver. Mas sim, eu ia tocar nesse ponto também, que como é algo que é global e vai tocar mais a todos do que da última vez que tivemos uma crise mundial. Eu espero que não se sinta tanto em sítios localizados, em sítios individuais, que seja, e que possa haver, tal como está a haver agora, que possa haver um esforço comunitário a nível global para atenuar as consequências. Mas pessoal, é passar férias em Portugal. Não é algo que eu acredito. Pois, opa, não sei. É assim, não sou especialista nenhum na matéria não é de ser especialista, é mesmo por ver o registro de sempre. Tipo, isso. Sim, claro que nunca presenciámos também uma situação destas, não é? Mas eu acho que ainda assim está a ser muito do cada um por si. É um bocado assim. Sim, eu também acho que sim. Mas pronto, é uma questão de ver. Mas temos que esperar para podermos sair todos à rua outra vez, para podermos tomar um cafezinho deste e acho que vamos dar mais valor e ser as consequências positivas que isto tudo vai ter. E até lá, pessoal, mantenham-se seguros. Este foi o Café Sem Açúcar, espero que tenham gostado. Foi o primeiro episódio, ainda está um bocado em amador, mas esperem melhores. Exato. Pessoal? Se tiverem sugestões, digam aí. Hashtag vai tudo ficar bem. Exato. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Grande abraço. Fiquem bem.